no inciso. Bom, agora nós vamos falar que o Elianderson entra com pedido de comissão processante para o vereador Andrade. Vamos ouvir. Sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e da outras providências do combinado com o artigo 31, segundo da Lei Orgânica do Município de Ipatinga e artigo 24, segundo do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipatinga, solicito, senhor secretário, que proceda a leitura da denúncia integralmente. Bom, vamos ver agora a denúncia que o senhor Elianderson fez contra o vereador José Geraldo Andrade, que entregou carta de renúncia no dia 20. Vamos ouvir. Lima, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o número 038-992-566-70, portador da carteira de identidade MG 10.557-578, expedido pelo SSPMG, eleitor desse município, conforme cópia do título eleitoral anexo e com o número 125.538.690.230, na zona eleitoral 130, seção 160, com endereço na Avenida Simão Bolívar 327, apartamento 102, Cidade Nobre. Nessa cidade de Ipatinga, Minas Gerais, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência e ilustres pares para apresentar a denúncia contra o vereador José Geraldo de Andrade para a cassação do seu mandato parlamentar, como base no inciso 3 do artigo 7 do Decreto de Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores e das outras providências, conforme o artigo 31, inciso 2 da Lei Orgânica do Município de Ipatinga e o artigo 24 do inciso 2 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipatinga, pelos fatos e fundamentos abaixo delineados. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a Polícia Civil, no procedimento investigatório criminal número 0313-19-000-207/8 e o processo judicial cautelar 0313-19-004441-9, realizadas intensas investigações sobre o denunciado, conforme farta documentação anexa a essa denúncia. A investigação dá conta que foi deflagrada a Operação Dolos, que é investigada prática de crime recorrente ao gabinete do denunciado, consistente na retenção por parte do denunciado, por parte dos salários dos assessores parlamentares, para custear as despesas do seu gabinete e compra de apoio político. Segundo o apurado, o denunciado delega ao seu chefe de gabinete a responsabilidade pelo recolhimento e controle dos valores, sendo este identificado como Paulo Sérgio de Oliveira, que, por sua vez, cumprindo a determinação do vereador Andrade, faz dois tipos de exigências aos assessores parlamentares. Na primeira, todos os servidores lotados ao gabinete serão obrigados a pagar uma quantia de R$ 150 para uma caixinha, para custear despesas diversas do gabinete. Na segunda, os servidores com maior faixa salarial são obrigatórios a repassar os valores que excedem determinado valor, previamente acordado, o chefe de gabinete para custear outras despesas. A título exemplificativo, um servidor que recebe um salário da Câmara de 3.000 acordou previamente com o chefe de gabinete que receberá, na verdade, R$ 1.500 e o restante teria que repassar para o gabinete. Na fase de inquérito foram ouvidos os assessores parlamentares Apoliana Fernandes Bernardes, Paulo Sérgio de Oliveira, Naldo José Soares e Priscila Oliveira de Andrade. Quando da oitiva da assessoria parlamentar, Apoliana Fernandes Bernardes, pelo GAECO, essa de forma espontânea forneceu às autoridades um áudio contendo informações importantes para a investigação e para a materialização dessa denúncia, cuja a transcrição se encontra acostada a essa peça. Registra-se que nesse áudio há um diálogo entre ele e um homem, que tudo indica ser o chefe de gabinete, e trata exatamente do repasse efetuados mês a mês e o valor ainda devido. Quando da oitiva do chefe de gabinete Paulo Sérgio de Oliveira, nesse também entregou ao GAECO espontaneamente o seu telefone celular, que continha conversas relevantes para a investigação e para a materialização dessa denúncia.
Os depoimentos até então prestados pelos assessores parlamentares dão conta que existia a prática habitual e reiterada do denunciante José Geraldo de Andrade e seu irmão Célio Roberto de Andrade nos atos ilícitos já anunciados, que agora se reitera a exigência da devolução de salários por parte de assessores parlamentares denunciados. A testemunha Priscila diz que durante todo o período em que trabalhou para o vereador denunciado, era obrigada a devolver mensalmente a quantia de R$150, retirada do seu salário, valor que era destinado a um fundo do gabinete mantido pelo parlamentar. Diz também que todos os servidores comissionários que trabalhavam para o vereador Andrade faziam um repasse a igual valor todos os meses. Disse ainda os valores repassados eram utilizados para o pagamento de outras pessoas que trabalhavam para o vereador denunciado, aos quais não tinham vínculo com a Câmara Municipal de Patinga. Entre esses beneficiados, a testemunha indicou o nome de Wederson Câncio dos Santos. A testemunha Apoliano Fernandes Bernardes confirmou que era obrigada a repassar mensalmente a importância de R$1.530. Por sua vez, Paulo Sérgio afirmou que trabalhava no gabinete do denunciado desde o início do mandato, em janeiro de 2017, e que todos os meses fazia um repasse para o denunciado que variava entre R$1.000 a R$1.200, retirado do seu salário, e que entregava mensalmente o dinheiro a Célio Andrade, que é irmão do denunciado. Afirmou também que o dinheiro era usado pelo denunciado para pagar funcionários particulares e aos quais não possuíam nenhum vínculo com a Câmara Municipal de Patinga. Não bastasse isso, o depoimento de Paulo Sérgio, que se encontra em um vídeo, delata com riqueza os detalhes e a função do denunciado José Geraldo Andrade nos crimes contra a administração pública, asseverando em todo recolhimento indevido dos valores para que sempre feito o mandato aludido do vereador, que era o real responsável pelas exigências ilícitas, bem como evidenciou o concluo com o irmão Célio Andrade para viabilizar exigências de repasses. O crime atribuído ao denunciado está capitulado no artigo 316 do Código Penal Brasileiro por mais de 30 vezes, contra pelo menos 3 vítimas diversas. Ao longo de demais dos 2 anos, além de penas inerentes ao delito de organização criminosa e lavagem de dinheiro, no artigo 2º da Lei número 13.850/2013 e artigo 1º do seguinte da Lei 9.613/1998, ressaltando a quantidade e a forma de execução das condutas do denunciado demonstraram uma verdadeira habitualidade criminosa. Caso não poderia ser diferente, o Ministério Público representou pela prisão preventiva do denunciado e o juiz criminal concluiu que o esquema engendrado pelo denunciado levou o agente público a fazer de seu gabinete ambiente das mais sujas e negociadas, sempre lesando os administradores em benefício próprio. Bom, é isso aí. Tá lendo, o presidente agora interrompeu o vereador secretário da mesa, que é o Adiel Oliveira, interrompeu para falar alguma coisa, certo? Esta é a denúncia feita pelo Elianderson Lima contra o vereador José Geraldo Andrade para a criação de uma comissão processante, porque naquela foi dito ontem que a Lene Teixeira já está em 3 comissões e então e também a comissão já começou, tem que abrir uma nova. Que o denunciado exerce mandato de vereador na Câmara Municipal de Patinga com amplo e restrito poder de demitir algumas vítimas e testemunhas e se permanecer solto. Poderá intimidar essas pessoas, embaraçando sem instrução criminal e por isso decretou a prisão do denunciado, o que foi efetivado no dia 14 de março de 2019. Posteriormente à prisão do GAECO, ouviu também as testemunhas. Também foram ouvidos os investigados Célio Roberto de Andrade e José Geraldo de Andrade, cujo depoimento encontra-se em DVD anexo a essa peça de denúncia. Registra-se que o denunciado, bem como seu irmão Célio Andrade, não negaram os fatos, ao contrário, confirmaram tudo, o que foi dito pelas testemunhas, apenas acrescentando que essas informações de início do mandato dessa prática já existia, que praticaram sem saber que estavam cometendo um crime.
Dúvida não resta de que o vereador denunciado José Geraldo Andrade implantou em seu gabinete um esquema ilícito de desvio de recurso público, consistente à retenção para si e grande parte da remuneração para os seus assessores parlamentares. Desse vê, então, que o vereador José Geraldo Andrade, no mínimo, cometeu um crime capitulado no artigo 316 do Código Penal Brasileiro e suas ações permitiu a apropriação e desvio de dinheiro público em benefício próprio, bem como a viabilização e ocultação e desestimulação da natureza. Bom, mais uma vez o presidente interrompe aí o Adiel Oliveira para tomar uma pausa. Origem, localização e propriedade de verbas provenientes da infração penal. Há de averiguar e constatar que o procedimento do vereador denunciado é incompatível com o decoro parlamentar, tendo cometido infrações no capitulado do artigo 31 do inciso 2º da Lei Orgânica do Município e 24 do 2º do Regimento Interno, bem como o inciso 2º do artigo 7 do Decreto de Lei 2001/1967. 201/1967. Declaro parlamentar a conduta individual exemplar que se espera adotada pelos políticos representantes eleitos por nossa sociedade. Fere o decoro parlamentar o uso de suas expressões que configuram crime contra a honra e que incentiva essa prática. Abuso de poder, recebimento de vantagens indevidas, prática do ato irregular, grave contra o desempenho de suas funções. A denúncia por quebra de decoro parlamentar é um instrumento para a formação da comissão processante, que irá garantir ao denunciado o direito de contraditório e a ampla defesa, para que o plenário avalie a sua conduta, avalie as provas que serão produzidas e possa deliberar pela cassação ou não do seu mandato. Ressalta-se, portanto, que não é objeto dessa denúncia representação, usufruir a esfera penal e julgar antecipadamente os fatos narrados, mas sim garantir e proteger a dignidade da Câmara Municipal de Patinga, seus membros e toda a sociedade, ao qual patentemente foi violada e desprestigiada pela conduta pública do denunciado, que primeiramente agiu de forma fundamental e respectivo decreto de prisão preventiva em seu favor. Percebe-se que a conduta pública do representante, independentemente de qualquer decisão da esfera penal, atenta fragmentemente contra a dignidade dos mandados do vereador em Patinga, trazendo desprestígio à Câmara Municipal e seus membros, sendo destacado pela amostra desses desprestígios nos comentários feitos pelos cidadãos e cidadãs pela internet sobre o caso, bem como a entrevista produzida pela rádio e televisão. Diferentemente dos demais cidadãos, ao vereador e muito mais rigorosa a proibição legal de realizar atos e práticas abusivas, ao contrário da proibição, legalidade, moralidade, assim como as regras de costume de comportamento. Aos demais, a conclusão de uma completa investigação em sede de processo disciplinar pode ainda vir a demonstrar o abuso no exercício do mandato pelo representado. Entretanto, ainda que o denunciado seja o final absolvido com todas as acusações imputadas contra ele, ainda assim basta fato que a dignidade da Câmara Municipal de Patinga e seus membros desprestigiados pela atitude do denunciado, o qual primeiramente agiu de forma a fundamentar o decreto de prisão preventiva em seu favor. Pela leitura da legislação pertinente ao caso, depreende-se primeiramente que o regimento interno da Câmara Municipal de Patinga, ao tratar das hipóteses de perda de mandato do vereador, no seu artigo 24, ao qual seu inciso 2º estabelece expressamente que perderá o mandato de vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Além disso, o artigo 31 da Lei Orgânica do Municipal também prevê que perderá o mandato o vereador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar e para os fins que se propõe a essa denúncia. O descumprimento dos deveres inerentes ao mandato, dentre eles o de não exercer o mandato sob a inspiração de interesse público, da lealdade e da honra, são razões de sobra para procedimentos a ser instaurado. Portanto, independentemente do que for apurado, a instrução criminal dos fatos narrados observa que o bem jurídico tutelado pela lei orgânica e o regimento interno e a dignidade da Câmara e o decoro de seus membros em sua conduta pública. E tudo isso
colabora com aquilo que preceitua o Decreto de Lei 201 de 1967, ao qual, no seu artigo 7, estabelece expressamente que a Câmara poderá cassar o mandato do vereador, quanto ao mesmo utilizado o mandato para a prática de atos de corrupção ou improbidade administrativa e também quando procede de modo incompatível com a dignidade da Câmara, falta com o decoro e a sua conduta política. Da legitimidade do representante do processo político para a perda do mandato. Bom, agora o decreto de lei 201 o Elianderson agora declara qual que é a legitimidade. Primeiro, o processo de cassação do mandato do vereador e que couber o estabelecido no artigo 5º desse decreto-lei. Pela leitura do artigo 25 do regimento interno, nota-se que o processo respectivo, quando for o caso de perda de mandato do vereador, tal processo observará os nomes federais pertinentes. Diante disso, é importante ressaltar que a denúncia escrita e assinada em desfavor de um vereador, tal quanto a denúncia feita em desfavor do denunciado, ela pode ser feita por qualquer cidadão, com a exposição dos fatos e a indicação das provas nos termos 5º do artigo do decreto 201/67, sendo, portanto, representante denunciante cidadão domiciliado em Ipatinga, eleitor do município de Ipatinga, parte legítimo para ofertar o presente representações aos demais que se diz respeito ao processo político. Por todo o exposto em obediência do artigo 5º, inciso 1º do Decreto de Lei 201 de 1967, o autor denunciado, o vereador José Geraldo de Andrade, pela quebra de decoro parlamentar, infração capta no artigo 31, no inciso 2 da Lei Orgânica do Município e 24 no inciso 2 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipatinga e o inciso 3º do artigo 7º do Decreto de Lei 201/1967, requerendo assim instalação de uma comissão processante para a cassação do mandato eletivo do denunciado, seguindo o rito preconizado no referido Decreto 201/1967. Em entendimento do disposto do suprimencionado, decreto a lei indica as provas dos crimes cometidos pelos denunciados estão contidas no inquérito e ação cautelar, mídia, contendo os vídeos dos depoimentos dos assessores denunciado que confirmam todo o esquema criminoso em que se encontra a Costa nessa peça. E denúncia ao fim, espera-se a procedimento do presente denúncia contra a recomendação ao plenário da Câmara pela cassação do mandato parlamentar, uma vez que as condutas cometidas pelo denunciado são atentórias ao decoro parlamentar, na forma do disposto do artigo 7 do inciso 3º do Decreto de Lei 201/67 e do artigo 31 do inciso 2 da Lei Orgânica do Município de Ipatinga e o artigo 24 do inciso 2 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ipatinga, cuja medida deverá ser aplicada considerando a natureza e a gravidade da infração cometida aos danos gerados para a dignidade da Câmara Municipal de Ipatinga e seus membros. Termos em que pede deferimento: Ipatinga, 21 de março de 2019, Elianderson Carlos Lima da Silva, título eleitoral 125.539.869.0230. Tenho dito, senhor presidente. Bom, é isso aí. Nos termos do inciso 2º do artigo 5º agora com o do senhor Decreto presidente da Câmara, de 27 de fevereiro de 1967, vamos ver. consulto o plenário quanto ao recebimento ou não da denúncia. Já que são todos os seus devidos lugares, solicito do senhor secretário que proceda a verificação novamente do quórum. Está aprovado o quórum. Está em votação a denúncia apresentada pelo eleitor deste município, senhor Elianderson Carlos Silva Lima, contra o vereador José Geraldo Andrade, por proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Segundo o Decreto de Lei 201/1967, a votação será nominal. Convido o primeiro secretário a proceder à chamada dos vereadores, que por sua vez devem votar sim se estiver a favor do recebimento da denúncia e votar não se estiver contrário ao recebimento da denúncia. Solicito do segundo secretário que proceda à verificação dos votos e anuncie os resultados. Bom,
Vamos ver agora o rito e em seguida a gente volta com a votação de aceitar o pedido de comissão processante instaurada por o eleitor e morador de Ipatinga, que todos nós conhecemos, é muito conhecido em Ipatinga, o senhor Elianderson Lima, a tvdopovo.com, acompanhando aí a Câmara de Ipatinga. Agora são 15h06. Obrigado por sua audiência. A gente volta no próximo vídeo mostrando aí a votação sim ou não.